Meu nome é Sávio Leite, aqui vocês estão visitando hoje o Museu da Animação de Belo Horizonte. Esse museu eu sempre tive ideia de ter um espaço para guardar o acervo que a gente já tem constituído há mais ou menos 20 anos, quando a gente começou a fazer a Mostra Múmia, que é a Mostra de Grude Mundial de Animação. Por que a gente quis fazer essa mostra em BH? Primeiro, Belo Horizonte é uma cidade peculiar em relação ao cinema de animação, que foi a primeira capital do Brasil a ter um curso a nível superior de cinema de animação. Isso desde a década de 80, lá na Escola de Belas Artes. Então essa predisposição a ter esse curso, também eu acredito que tem uma predisposição a ter um público para isso, sabe? Um público que gosta de animação e tal. E eu descobri a animação quando eu estava formando em comunicação social, eu fiz relações públicas, mas a minha professora de conclusão de curso é uma cineasta, que é a Patrícia Moran, e aí eu descobri o cinema e eu fiz duas coisas que me permitiram conhecer o cinema de animação. Uma foi um curso do Festival de Inverno, que veio o Abi Feijó e mais o Raimundo Krumer, que era um cineasta, alemão. Eles vieram dar uma oficina de cinema de animação. E o que aconteceu? Eu fui para fazer essa oficina de cinema de animação com uma ideia, eu fiz um roteirozinho. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que o meu roteiro era inviável fazer em 15 dias. Porque aí eu vi como era trabalhoso fazer animação. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o que der para fazer. E aí deu para fazer só um rosto assim se transformando, uma cara se transformando durante 15 dias. Mas aí eu adorei o processo do cinema de animação e depois eu fui fazer um curso lá na UFMG. Na verdade, eu acredito que esse curso o curso lá do Festival de Inverno foi em 95 e o curso da UFMG foi em 97. A UFMG em 97 queria fazer uma série do Menino Maluquinho 3D e para isso ela fez um curso assim para formar roteiristas. E aí eu escrevi um roteiro, que é um roteiro super prepotente, que eu ainda não fiz até hoje, tanto prepotente que ele é, mas eu ganhei a oportunidade de fazer o curso e lá eu descobri a animação. Eu descobri a animação vendo assim, animações feitas com materiais que eu jamais imaginaria que poderia ser feita animação. Falo do homem que já não há em qualquer lugar. Falo porque falo. E além de tudo, descobri que a animação não é só saber desenhar, entendeu? Você podia fazer animação de qualquer forma, mas a maioria não faz. E aí eu vi uns filmes de um cara chamado Tex Zebra, que era um cara que trabalhava junto com o Chuck Jones, que era o cara que desenhava o Pato Donald não é Pato Donald não, é o Pernalonga, e o Patolino, e etc e tal. E durante os intervalos ele fazia os seus próprios filmes. E ele tem uma série que ele pegou Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que todo mundo conhece, Universal, e na história do Chapeuzinho Vermelho dele ele perverte todos os personagens. A Chapeuzinho Vermelho é uma cantora de cabaré que usa assim, ela só usa roupas íntimas, você nunca vê ela de roupa normal. Aí tem a vovozinha, que é uma ninfomaníaca que fica correndo atrás do lobo, e o lobo que é um assediador, assim, que fica correndo atrás da Chapeuzinho Vermelho. E é essa triangulação, que é tipo Tom e Jerry, um personagem correndo atrás do outro. E aí isso me falou, cara, nossa, me deu um estalo. Eu falei, cara, eu gosto de cinema, eu acho que animação é cinema. Eu não faço distinção, mas eu falei, cara, eu posso... A animação você pode ser ainda mais subversivo que os caras que fazem live action, né? Porque na animação você pode fazer absolutamente tudo. Você pode até matar seu personagem e ressuscitar ele de outra forma, né? No minuto seguinte você pode fazer isso. E aí eu falei, cara, eu quero fazer animação e tal. E aí a partir disso eu comecei a fazer animação. Isso foi em 97, aí a primeira animação de 2001,
Aí depois teve uma de 2003. E aí essa de 2001, que eu usei até algumas cenas que eu fiz nessa oficina lá no Festival de Inverno, eu encontrei com Clécius numa produção de outro filme que estava sendo rodado aqui em Minas, chamado Castelo de Vento da Tananai. E aí o Clécius é tipo um artista que o cara faz modelagem incrivelmente, assim, de uma forma incrivelmente muito rápida. E aí o Clécius mostrou alguns pedacinhos de animação e fala que você pode fazer o que você quiser com essas animações. Cara, eu vi esses pedacinhos de animação e falei, cara, maravilhoso. Então, o cinema não é só fazer, o cinema é criar conceito, né? O filme não é só fazer. Muitos animadores ficam presos na coisa da técnica, não é só técnica, entendeu? É tipo, é conceito, é criar uma história, nem que essa história não tem princípio, meio e fim, mas ela tem um conceito ali, que você possa falar desse conceito durante 2 horas, se alguém te pegar numa exibição e te pegar para Cristo, você poder responder todas as questões. E aí esses filmes começaram a circular, e não circulava muito aqui, aí deu a ideia de criar um movie, entendeu? Que é a Mostra Woody Grude Mundial de Animação. Aí, até hoje, as pessoas perguntam, cara, o que é Woody Grude? Acho engraçado até hoje as pessoas. Todo ano tem algum jornalista que pergunta o que é Woody Grude. O que é Woody Grude? É brasileirado de underground, né? É como se a gente falasse, é uma gíria. Mas não só isso. No final da década de 60, aqui no Brasil, existiam 2 cineastas muito bons, geniais, eu diria, que é o Rogério Sganzella e o Júlio Bressani, que eles quiseram criar uma produção fora do cinema novo, entendeu? E aí criaram o Woody Grude, que era... O que é o filme Woody Grude? Era filme feito sem nenhuma grana e com muita criatividade. Tanto é assim que em 6 meses fizeram 6 longa-metragens com a Bel Air nesse estilo de Grude, entendeu? E aí tinha o Glauber Rocha, que era o grande cineasta brasileiro, ele ficou meio com ciúme desses filmes. Os filmes, apesar de serem sido feitos de uma forma sem grana, muito rápido, são hoje todos filmes geniais, cara. Você vê hoje, Sem Essa Aranha, A Mulher de Todos, são filmes hoje que são clássicos do cinema brasileiro. Então, o Woody Grude é uma homenagem a esses caras, porque a nossa mostra também é uma mostra feita sem nenhuma grana e com muita criatividade. Eu falo sem nenhuma grana, quase a maioria são feitas sem nenhuma grana. Desde quando 2019 o Brasil passou por essa fase obscura, a gente fez financiamento coletivo. Assim, das 20 edições tem patrocínio umas 4 ou 5 só. Então, a gente é o de Grude e a gente quis criar um festival que não houvesse seleção, tudo que passasse. E eu acho essa coisa de seleção muito chata. Por exemplo, eu vejo que esses curadores, eles tendem a repetir os gostos. Então, por exemplo, se você passa no Quinofórum em São Paulo, seu filme vai passar em todos os festivais. Porque, tipo assim, é como se fosse uma marquinha, você passou em São Paulo, vai passar. Então, a maioria dos festivais faz isso. E eles pegam a animação e colocam a animação no nicho. Sempre que você vem em festival, a animação está na mostra infantil, que é um preconceito que as pessoas ainda não superaram ainda. Eu acho que um dos objetivos do MUM é mostrar para o povo que existe a animação adulta. Então, sabe, tu constituíste um nicho aqui, né? Assim, da animação underground, de uma animação que, né, pode ser veiculada para adultos, é para ser veiculada para adultos e tal, né? Mas tu percebes esse nicho se formando em outras cidades no Brasil e tu acha que isso constitui uma rede, assim? Eu acho que é um pouco com pretensão falar isso, mas eu consigo visualizar, assim, uma rede de animação. Porque antigamente a gente só tinha o Animamundi, né, no Brasil. Era um grande festival de animação, que é um festival que eu frequentei durante muitos anos, eu acho imprescindível, uma pena ter acabado aí com as políticas públicas aí nos últimos anos. A gente torce para que voltem. Mas a gente tentou fazer o MUM aqui como se fosse um lixo aqui também, em BH mesmo, igual você disse, né?
por ser uma capital que tem essa predisposição à animação e tal, e desde o início a gente viu que era uma ideia muito interessante ser feita assim. E aí eu consigo ver que hoje em dia algumas capitais já conseguiram fazer também seu festival de animação, né? Tem o Animais, que é lá em Recife, que é um festival também que tem uma curadoria muito bom. Tem festival de animação em Curitiba, que é um festival novo em Curitiba, e então a gente vê que alguns festivais sobrevivem a partir disso. Eu posso até achar que tem outros festivais aí que tinha, mas tem o Anima Ceará que começou, não sei se vai continuar assim, porque fazer festival também é uma coisa super difícil, né? Não é tão fácil fazer, quanto mais se você não tem muito incentivo. Eu falo que a gente trabalha um ano inteiro. Começa em março para fazer o negócio acontecer em dezembro, então é meses de preparação assim para fazer. O Múmia, desde o início a gente se propôs a um festival que não tem seleção. Eu estava começando a falar sobre isso, que não tem seleção, porque eu critico muito essas curadorias de outros festivais. Então a gente falou, vamos criar um festival que não tem seleção. Aí o povo falou assim, você é louco, porque vai vir muita coisa ruim, vamos dizer assim, e a gente vai ter que exibir. Então, durante 20 anos fazendo o festival, eu percebi, primeiro, a animação são curtas, né? A gente faz um programa de 1 hora, às vezes a gente colocava essas animações ruins dentro de um programa de 1 hora, que tem 10 curtas, e a gente percebeu que as pessoas saem da sala de cinema lembrando dos curtas que elas gostaram, não do curta que foi ruim, ela achou ruim e tal. Hoje a gente pega esses filmes todos e coloca tudo numa sessão chamada Bons Treinos. Eu pensei que as pessoas iam achar ruim de quando ser classificado dessa mostra, mas ninguém achou ruim até hoje, e as pessoas querem ser premiadas no Mostrengo. Eu não sei se eu premio pior, ou melhor do pior, ou pior do pior. Eu tenho essa dúvida existencial do que eu vou fazer nessa premiação. Mas, porque antigamente eu fazia programação de um jeito meio surrealista. Os filmes iam chegando e eu colocava por ordem de chegada. Então, às vezes, ficava uma programação muito boa com uma programação muito fraca. Aí tem certas vezes, assim, até no Sesc Palácio, que só tinha filme ruim na sessão, e eu assistindo a sessão, eu saí da sessão assim e pedi desculpa às pessoas que tinham ido, entendeu? Eu vi que assim, essa forma talvez poderia ser uma forma de espantar o povo em vez de chamar o povo. Você vai numa sessão só tem filme ruim, você vai falar, esse festival só tem filme ruim, não vai ter. Bem, mas agora eu vou falar um pouco do museu, será que eu posso continuar falando, né? O museu, eu tive essa ideia de assim, porque a gente foi acumulando coisas, quadro, pôster, cartazes, DVD, VHS e outros materiais durante esses 20 anos. Então, eu sempre andei nas ruas de BH vendo casas abandonadas e falava, essa casa daria bom para fazer um museu, essa casa ainda tem essa mania até hoje. Hoje eu faço a brincadeira de outra forma, falo, nossa, a casa custa 3 milhões, vamos fazer um financiamento coletivo? Aí muita gente, vamos fazer, eu dou, mas assim, nunca vou fazer, porque fazer financiamento coletivo já é difícil para livro, quanto mais para comprar uma casa de 3 milhões, tipo assim, nunca vai conseguir. Mas essa pulsão de ter um espaço, eu acho muito importante, até por essa importância de BH, entendeu? De ter essa tendência ao cinema de animação, eu sempre achei muito importante. Então sempre ando pelas ruas achando. E em 2016 eu achei essa sala aqui, eu tinha feito uma economia e comprei e trouxe todo esse acervo para cá e pretendo que aqui seja mesmo um polo, um lugar que as pessoas busquem sobre a animação, não só brasileira, mas mineira, internacional. Então a gente colocou isso aqui para ser esse espaço. Eu ainda acho pequeno, ainda acho que a gente ainda tem muito a avançar, porque a gente ainda tem esse trabalho todo de digitalizar todo esse acervo e colocar esse acervo de uma maneira gratuita para a população. Eu acho que isso é uma função de um museu, disponibilizar esse conhecimento. E com o tempo eu percebi também outro nicho de mercado, que era essa coisa de
que faltam publicações sobre animação no Brasil. Então, quando eu comecei a dar aula, que é 2009, só existia um livro sobre animação no Brasil. E o livro não sobre animação brasileira, mas animação de uma forma geral, que é uma tese de doutorado de um paraibano que escreveu uma história da animação. É um livro até muito bom para ser uma tese de doutorado, é um livro muito interessante, que é a história da animação. Mas eu falei, cara, alguém tem que começar a escrever essa história. Aí eu vi que ninguém ia começar a escrever essa história, eu falei, cara, eu vou começar a escrever essa história. E aí veio todas as publicações, hoje a gente já está com 6 publicações prontas aí. E eu acho que é uma das funções. Outra peça que eu acho importantíssima é essa aqui, que é uma raridade, que é o primeiro longa brasileiro de animação, que é a Sinfonia Amazônica, do Anélio Litini Filmes. E a cópia em 16mm, que é metade do filme, está em excelente estado de conservação. Apesar daqui eu considerar um museu, semana passada teve o diretor do museu de imagens de sons de BH, eu acho que essa cópia tem que ficar lá, eu vou doar essa cópia para lá. E sabe? É um filme que hoje é meio que proibido ser exibido, embora ele está todo no YouTube, não tem nada demais, mas assim, os herdeiros não têm uma certa dificuldade para exibir esse filme, mas é uma nossa peça. E a gente tem aqui eu coloquei vários modelos diferentes de várias bitolas, né? A gente tem essa em 16, tem o 35 aqui que eu mostrei para vocês, que a gente usa 35 para dar aula de animação direto na película. Aqui tem alguns desenhos, olha, de alunos meus lá da UNA, que a gente faz animação direto na película. E aí eu pego isso aqui, todos esses desenhos que os meninos fazem, levo no Museu de Imagens de Som e a gente passa isso num formato digital. Não é o ideal seria escanear frame a frame para dar uma imagem super boa, mas é o que a gente tem. E aqui tem os filmes em 8mm que a gente ganhou também recentemente. Pode pisar que não tem problema. Os filmes que a gente ganhou recentemente, que é uma coleção aqui de Super 8, que vai desde desenho animado aqui, Alice no País das Maravilhas, ao clássico Emanuele pornográfico, ao Ligeirinho, que é um desenho assim que pertenceu à infância de muita gente. Então a intenção que aqui também é que a gente faça algumas projeções aqui durante o ano, assim, com alguns desses filmes 8mm, porque tem toda uma geração que não conhece essas bitolas, nunca viram filmes dessa bitola, né? Então, tipo assim, é quase uma projeção do século XX. Hoje a gente está muito acostumado, os streams tá aí, a gente vê todos os filmes, mas tem uma certa nostalgia, é gostoso a gente ver isso, escutar o barulhinho, ver o projetor funcionando, ver que isso aqui foi a alegria de muita gente. E todos esses DVDs e VHS que a gente algum dia ainda pretende colocar isso, disponibilizar isso, esses filmes para quem quiser vir assistir, pesquisar e tal. Eu tenho um caso muito engraçado que eu vou contar para vocês. Quando eu vim para cá, eu tinha esse monte de fita VHS. Inclusive, olha gente, ó, VHS original de Miyazaki, dos filmes de Miyazaki. Quando eu vi pela primeira vez Miyazaki, eu vi no original. Entendi tudo. E cinema é universal, igual você não entende a língua, você entende o filme, né? Então, esses aí foram doados pelo Júlio Shimamoto, que é um quadrinista brasileiro também, foda, me deu esses. Mas aí tem um caso engraçado, quando eu vim mudar pra cá era muito VHS. Aí eu coloquei na rede social que eu tava vendendo o VHS original por R$1 e os piratas por 50 centavos. Aí ninguém comprou, cara. Eu fiquei falando, quer saber? Vou vender porra nenhuma, vou trazer tudo pra cá, ainda tá tudo aí. E aí, eu falo a importância da gente, né, pensar em ter um museu, porque é uma coisa meio prepotente falar que é um museu, né? Aqui é uma ideia de museu. Vamos dizer que não é um museu ainda, porque assim, o museu pressupõe que ele está aberto a qualquer hora. Você chega e o museu está aberto, né? Aqui não é. Só está aberto quando eu sou professor de animação, dou aula há 14 anos de animação e gosto muito de animação, mas tem certos autores que não existe aqui no Brasil. Por exemplo, um cara igual o Norman McLaren, que era o cara mais famoso, não tem
nenhum livro sobre o Noah McLaren. Não tem. Cara, não tem nenhum livro sobre o Chuck Jones, o cara que fez Pernalonga no Brasil. E esse livro aqui fala sobre um monte de coisas. Fala assim, princípio da animação, fala sobre diferença entre hentai e anime. Aí pega Osamu Tezuka, que é um cara que eu amo, e outro cara que eu amo, que é o Miyazaki. Aí fala sobre a animação russa, que aí a capa, olha essa capa. Essa capa é do Yuri Norstein. Que esse cara, que é o Jim, ele acha que isso aqui é a melhor animação de todos os tempos, que é a melhor animação do mundo, a melhor. O cara coloca. E aí, eu coincidentemente, eu tenho um amigo que é tipo um pianista erudito, que ele é casado com uma russa, morou muito tempo na Rússia, e ele fez uma mostra de animação russa aqui. Eu falei, cara, você conhece o Yuri Norstein? Ele falou, conheço. Eu falei, será que você não pediu ele pra a gente fazer a capa do livro com ele? Aí o cara liberou, velho. Aí Sério? quando eu mandei pro Tim o livro pronto, o Tim falou, cara, chorei. Que falou que é a melhor animação dele, entendeu? Tipo assim. E ainda fala sobre animação, fala sobre aquele tango do Reprisninsky, que eu acho maravilhoso. Aí fala sobre Jens Vankmajer, fala sobre Jorge Lucas. Então é um livro que eu achei maravilhoso. Aí tem esse livro aqui que a gente fez em 2018, que é Diversidade na Animação Brasileira. Na verdade, esse aqui é um pouco de continuação desse aqui, ó, que é o Maldita Animação Brasileira. Na verdade, eu sou todo fragmentado. O primeiro é esse, sobre a animação mineira, que aí tem toda uma história da animação mineira, né, que foi a primeira capital que teve o curso. Aí depois veio esse aqui, Maldita Animação Brasileira. O Maldita Animação Brasileira, eu queria escolher 10 autores, que na verdade eu escolhi 10 autores que eu acho foda, assim, sabe, no Brasil. Só que eu não podia falar aqui os 10 que eu gostava mais, né, porque dá um certo ciúme, né, eu faço humor, dá um certo ciúme. Mas eu não falei que eram os 10 melhores, mas eram os 10 que eu achava mais foda da entrevista. Aí depois, eu falei, cara, eu vou fazer esse aqui porque chamar outras pessoas que eu deixei de fora, inclusive mulheres, assim, aqui, a grande quantidade. Esse é de 2018. Esse 2018. Eu vou até falar alguma coisa já gravando, que assim, é um dos ensinamentos que o Zud Grude aí, Rogério Ganzella e Júlio Bressani me ensinaram. Que a gente não deve ser inofensivo, entendeu? A gente não deve ser inofensivo. Se a sociedade bate na gente, a gente deve evitar. Cineasta nunca é inofensivo, nunca. Não tem que ser. Vai, as perguntas, gente. Quem vai fazer? Eu posso começar. Então, eu vejo muito como que a animação tem tomado um rumo interessante aqui no Brasil, como que a gente tem a Passos Tartaruga tendo colocado uma valorização apropriada mesmo para a animação. Eu queria saber o que você vê e como você enxerga daqui a algum tempo, como é que vai ser a facilidade para conseguir fazer animação por conta própria, fazer dentro de casa, conseguir tipo, fazer isso alcançar outras pessoas. Como é que você vê isso? O Yuri tocou num assunto que é bem interessante mesmo, que está falando desse desenvolvimento, desse bom momento que a animação brasileira está
passando, a gente está indo, né? Porque uma pesquisa assim, é histórica, o nosso primeiro longa é de 1951. Olha pra você ver, o cinema foi inventado em 1895, só em 1951 a gente conseguiu fazer um longa. E é um esforço de um cara sozinho. Esse filme até é muito interessante porque o cara faz tudo. Ele faz a história, o roteiro, os desenhos, as vozes, as finalistas, ele faz tudo nesse filme. Então assim, a gente demorou um tempo, quase meio século, né, para fazer o primeiro longa. É uma coisa que custou a desenvolver no Brasil. E de 1950 até os anos 2000, desenvolveu a Passo de Tartaruga. A gente teve 29 longas produzidos. E desses 29 longas, assim, 19 era a Turma da Mônica. E a maioria era filmes voltados para o infantil mesmo, entendeu? E a maioria também, o mesmo caso. Os filmes que vingavam eram feitos de uma pessoa que tinha essa vontade de fazer um filme e fazia esse filme até o final. Como o Ipê Nakajima fez o Piconzé, como ele fez esse filme. E o Otto lá no Rio Grande do Sul fazendo os filmes adultos dele. Mas eu acho tão interessante essa pergunta sua, que eu consigo, esse ano a gente vai fazer a 21ª, pela primeira vez a gente vai exibir 5 longas brasileiros. Nunca a gente exibiu tanto longa, entendeu? Tipo assim, 5 longas brasileiros. O Mundo Proibido, do Ale Abreu, o Placa Mãe, o Chef Jack, tem um filme feito pela Leo de Blanc lá de Fortaleza, que eu esqueci o nome, e tem um filme com o Arnaldo, também lá de São Paulo. O que eu acho interessante na animação brasileira é não querer imitar outro padrão de animação. A gente é um país muito continental, com nossas próprias histórias, com a nossa própria bossa, vamos dizer assim, então a gente tem que fazer coisas brasileiras, entendeu? Gente, um anime já tem um japonês que faz absolutamente bem. Para que concorrer com um japonês se a gente vai fazer? A gente tem que buscar nossas próprias histórias. Porque a gente tem um monte de histórias aí, um monte de escritores muito bons. A gente tem uma música brasileira muito maravilhosa, né? Então eu acho, se tivesse que dar conselho, é isso, a gente pensar em coisas brasileiras, entendeu? Histórias brasileiras, não tentar imitar ninguém. Eu acho que é grande. Você acredita assim que a memória construída com a história do Múmia, né, trazendo essa influência da cultura underground, pode ajudar assim, no futuro a ressignificar, né, esses estereótipos da animação só para criança? Eu acho que já está se ressignificando até para vocês que estão aqui, né? Vocês não sabiam que existia e tal, eu acredito que é uma luta de resistência. Essas histórias de resistência são interessantes porque ajudam outras pessoas que às vezes querem fazer alguma coisa e não tem assim, não é uma certa vontade, não é uma vontade, uma certa... Ficam meio acanhados do que vão fazer, né? Eu acho que assim, todas as histórias que a gente vê, que a gente lê, biografia, a gente vê que são pessoas persistentes em umas certas ideias, que vai perseguindo as ideias até ver que essa ideia é alguma coisa, né? Então, essa coisa de ressignificar é uma coisa que eu fico pensando. Que uma pergunta boa é essa que você fez, né? Essa coisa do underground, né? Eu amo o underground, entendeu? E eu acho que assim, a gente não escolhe o que a gente gosta. Mas durante assim, quando a gente vai vivendo, a gente vai colocando todos os nossos gostos pessoais junto. Eu acho que o meu gosto sempre foi pelo underground, entendeu? Não só do cinema, mas também na literatura. Eu gosto, por exemplo, do Bukowski, que é um cara que escreve sobre, né, sobre drogas, noitadas, mulheres e empregos fracassados e, né, todo tipo de escória. Pensando nisso, assim, de estar no lado B, e eu queria saber quais, além das dificuldades, como que você encontra pessoas que também têm esse interesse? Você chama? Clara. Clara, há muitos anos atrás eu li uma reportagem na revista Trip, que eu li uma reportagem sobre pessoas, por exemplo, profissionais liberais, médicos que faziam plantão, tinham que ficar acordado a noite inteira, que gostavam de uma série, aí fazia o quê? Traduzia essa série, legendava essa série e colocava no YouTube de graça para qualquer pessoa. E aí a reportagem falava dessas pessoas colaborativas, entendeu? Que pessoas que fazem um bem para as outras, que ela nem vai conhecer, que ela nunca vai conhecer pessoalmente, mas que muitas pessoas vão usar
daquela coisa dela, e ela também vai crescer fazendo aquilo. Então, desde o início eu achei isso maravilhoso. Eu falei, cara, o mundo tem que ser assim colaborativo, entendeu? Tipo assim, o mundo colaborativo é muito mais interessante. E aí, desde o início eu tive essas pessoas assim que eu pude, e até hoje eu tenho, entendeu? Então, para fazer cada edição, todo ano assim, são 30 pessoas envolvidas, entendeu? Então, eu acho isso, eu acho muito bonito esse mundo colaborativo. Não é só uma retórica, entendeu? Tipo, não é só, ai, vamos falar que a gente é diferencial. Não, o mundo colaborativo, ele existe. Tem pessoas que acreditam na coisa que você faz, entendeu? Tem mesmo. Por outro lado, deve ter pessoas que odeiam o que você faz, né? Tipo assim, existe também esse tipo de pessoas aí, que tá aí. Mas assim, eu não penso nessas pessoas, eu penso nessas pessoas que são colaborativas mesmo. Então, por ter feito assim, 20 edições, o Múmia, por exemplo, eu tenho certeza que se eu não conseguir nenhum patrocínio, eu posso colocar nas redes e muita gente vai ajudar. O que eu faço aqui é meio que tentar guardar um pouco de uma memória que é mundial, né? Que é arte, a arte é mundial, né? Não é só filmes de Minas, não é só filmes de BH, não é só filmes do Brasil, mas é filme do mundo inteiro que de alguma forma chega da gente. Então a gente tenta guardar um pouquinho dessa memória mundial, essa memória do mundo no museus.